Fala galerinha do Tiuli, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, a aula onde eu vou te ensinar sobre blockchain, da onde o blockchain veio, o que é de fato blockchain, será que é uma única tecnologia, será que é a junção de outras tecnologias, o que é de fato blockchain, por que muitas pessoas valorizam o blockchain, dizem que ele é revolucionário, que ele tem o poder de mudança no nosso ecossistema, na nossa economia. Então fica ligado nessa aula que eu tenho certeza que vocês vão aprender o que é o blockchain e que vai ser muito bacana. A primeira coisa que deve vir na sua cabeça é: da onde veio o blockchain? Da onde que ele surgiu? Por que ele existe? Por que ele é revolucionário? O blockchain é uma coisa, o Bitcoin é outra, ou o Bitcoin é blockchain é Bitcoin. Essa é uma das coisas que as pessoas sempre confundem. Confundir o blockchain com o Bitcoin. Apesar de que, quando o blockchain ele surge, o Bitcoin ele surge junto. Ou seja, o blockchain surgiu por conta do Bitcoin e o Bitcoin por conta do blockchain. Calma que você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque é o seguinte, o Bitcoin, quando outras tentativas de criptomoedas foram feitas, como a gente aprendeu na última aula, tinha um problema naquelas criptomoedas, que era o quê? As pessoas tinham que confiar em uma terceira parte, em uma terceira pessoa, que no caso era a empresa, era a pessoa que tinha desenvolvido aquela cripto. Por quê? Porque não existia o blockchain ainda, tinha que passar por um processo centralizado. Como assim centralizado, Felipe? Pensa comigo o seguinte, eu crio aqui a Tiuli Coin e aí eu digo que essa é uma moeda descentralizada, uma moeda nova que a gente vai usar e crio toda uma história, um storytelling por detrás. Todo mundo gosta da ideia, só que para você conseguir essa moeda, você precisa depositar um dinheiro em uma conta corrente. E você vai ter que confiar naquela pessoa que tem aquela conta corrente, que o dinheiro está cuidado e que caso você queira comprar ou vender, ela tem liquidez suficiente para te comprar essas moedas de novo. Então acaba não fazendo muito sentido. Por que eu vou trocar dólar? Por que eu vou trocar real por uma moeda que eu tenho que confiar em uma pessoa? Então as outras criptos tinham esse problema. E quando o blockchain ele surge juntamente com o Bitcoin, ele resolve esse problema. Que esse problema ele se chama o problema do gasto duplo. É como se eu fosse mandar um arquivo de Excel para você que está me assistindo. Só que aquele arquivo de Excel, quando eu mando para você, eu mando uma cópia. E quando essa cópia vai para você, ela fica no meu computador, fica no seu, se você mandar para outra pessoa, no computador dessa outra pessoa. E quando você resolve esse problema com o blockchain, o problema do gasto duplo, de uma certa forma, digitalmente, significa que quando eu for mandar esse arquivo de Excel para você, aquele arquivo ele desaparece do meu computador e vai para o seu. E quando você mandar para uma outra pessoa, esse arquivo desaparece do seu computador e vai para aquela pessoa. Então ele resolveu esse problema, ele resolveu o problema da centralização. Por quê? Porque pessoas não precisavam confiar mais em pessoas, elas simplesmente confiavam na tecnologia de que de fato aquele Bitcoin ele seria transmitido, não seria uma cópia e coisas nesse sentido. Mas uma das coisas que as pessoas elas acabam não entendendo, e aqui não tem problema nenhum não entender, porque eu também não entendia antes e demorou um tempinho para cair aquela ficha, né, como dizia na época da escola, é o seguinte, o blockchain ele não é uma única tecnologia. O blockchain é uma tecnologia, porém o blockchain não funciona apenas ou exclusivamente por conta dele mesmo. O blockchain ele é uma junções de tecnologias diversas. Eu vou citar algumas aqui, só para você ter uma ideia. Então ele tem criptografia de hash, ele tem a prova de trabalho que nós aprendemos na aula de mineração, Proof of Work, é um tipo de mineração, um tipo de trabalho que você faz através da verificação de hashes. Você tem o processo de descentralização do Bitcoin, do blockchain, a distribuição dele entre máquinas e armazenamentos distribuídos. Você tem diversas tecnologias, eu falei só algumas aqui, que compõem o blockchain. Então ele não é exclusivamente uma única tecnologia, tipo, surgiu o blockchain. Não, o blockchain eles são várias pequenas tecnologias que quando juntadas em um único processo, forma-se o blockchain. Então quando você blockchain significa cadeia de blocos, né? Então quando você faz lá aquela transação, ela vai para um bloco, e esses blocos eles vão formando entre eles, se forma então a cadeia de blocos, que é o chamado blockchain. Mas como é que funciona essa verificação? Então verifica o primeiro bloco, ele parte para o segundo. Muitas pessoas já me perguntaram, mas você não consegue alterar o bloco anterior?
Não. Por quê? Imagine, esse aqui é um livro, eu tenho um e-book, para quem quiser baixar, se aprofundar um pouco mais no tema, mas esse aqui é a versão impressa que eu imprimi para alguns alunos. Então é como se fosse assim, a primeira página é o primeiro bloco de transação, certo? Então nós temos aqui o nosso primeira página. Vamos supor que aqui esteja escrito diversas transações de Bitcoin, e aí passe pelos mineradores, eles vão verificar essa página, vão falar, cara, tá tudo certinho, pode ir para a próxima. Uma vez que fosse para a próxima página, existiria um código aqui em cima remetendo à página anterior. Para quê? Para dar a sequência. Da mesma forma, geraria a verificação, um código, esse código viria para cima, verificação, código e assim sucessivamente em todas as páginas. Eu não conseguiria simplesmente vir na minha primeira página do livro, fazer uma alteração sem que aquele código fosse mudado. E essa é a criptografia de hash. Para você ter uma ideia, esse livro aqui, ele é registrado no blockchain, ele passou por um processo de verificação, como você pode ver aqui. Ele tem aqui o hash number. E como é que funciona isso? Eu mandei esse arquivo para essa empresa que se chama OriginalMy, e essa empresa ela faz uma verificação de todas as páginas do livro, ela faz bit a bit, então ela vai pegar todos os componentes que formaram aquele PDF, que formaram aquele arquivo, de certa forma, e ele faz uma criptografia de hash. Ele faz uma verificação disso e gera um código. E aí gera esse código que tem aqui. Como é que eu verifico se um documento é verdadeiro nesse sentido? Se, por exemplo, eu fizesse alteração de uma letra em qualquer página ou simplesmente um ponto em qualquer página, o hash ele seria totalmente diferente. Então, dessa forma, você consegue verificar se o documento anterior é verdadeiro ou não. Eu sei que pode ter ficado um pouco abstrato, mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. Existem hoje pessoas que validam documentos através do blockchain. Como assim documentos através do blockchain? Vamos supor que você tenha escrito um contrato, e é um contrato que, puxa, às vezes você não tem uma confiança na outra parte, você fica um pouco receoso. Uma das coisas que você poderia fazer é o seguinte, você faz o contrato, assina ele e coloca ele dentro do blockchain. Você faz esse processo de verificação de hash do documento. Uma vez feito isso, qualquer alteração que aquela pessoa faça no contrato, qualquer assinatura que ela venha alterar, qualquer coisa que seja mudada, uma vez passando pelo processo de verificação de hash novamente, vai gerar um novo hash. Isso vai demonstrar que o quê? Se o hash anterior é um e o hash posterior é outro, então significa que houve uma alteração no documento, certo? E por que houve uma alteração? Porque se eu pegar, por exemplo, a capa desse livro, fazer uma verificação de hash e daqui 10 anos eu fizer uma outra verificação de hash na mesma capa de livro, ele vai sair o mesmo hash, porque todos os conteúdos são iguais. Então é isso que transforma o blockchain numa tecnologia tão inovadora. Por quê? Porque você consegue verificar documentos, você consegue verificar a autenticidade de obras de arte, por exemplo, músicas, documentos, você consegue ter todo o rastreio em tempo real, de uma forma distribuída, sem alterações. Então lembra que eu comentei com vocês a respeito das páginas, que uma página vai sendo anexada a outra, por isso que se chama cadeia de blocos, porque não é apenas um bloco, é o primeiro bloco anexado ao segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Hoje já existem milhares de blocos, mais de 1 milhão de blocos de transações, sempre um ligado ao outro. Então você não consegue alterar as informações que estão lá dentro. Por isso que muitas empresas acabam utilizando o blockchain na sua estrutura, porque você permite com que os documentos, as informações, tudo aquilo que foi colocado dentro de um sistema não seja alterado, não seja adulterado. Imagine que interessante você pegar a parte contábil de uma empresa, você fazer, por exemplo, aqui, uma empresa, uma incorporadora gigantesca que implementa isso na sua contabilidade, implementa isso nos processos, para que os processos eles não possam ser fraudados. Isso impede até mesmo que a empresa ela cometa alguma fraude fiscal, alguma coisa nesse sentido. A gente tem também, eu tenho um exemplo prático de um cara nos Estados Unidos, um amigo meu, em que ele desenvolveu um projeto com blockchain, para que você conseguisse reutilizar medicamentos que eram utilizados em tratamentos de câncer. Por quê? Nos Estados Unidos, o remédio ele é muito caro e o governo que paga isso para as pessoas, muitas vezes.
Só que às vezes as pessoas acabam morrendo no meio do tratamento, infelizmente. E acaba sobrando muitos medicamentos. Medicamentos fechados, lacrados. E antigamente o governo ele dizia que você devia abrir o pote e jogar no vaso sanitário. E aí eu te pergunto, cara, isso faz mal para o meio ambiente. E a prova disso é que 1/3 de toda a água dos Estados Unidos contém traços de hormônio. E no longo prazo, assim como os investimentos, a gente sabe que todo dia tomar um pouquinho de veneno não faz mal, mas daqui 50 anos provavelmente vai ter alguma alteração no nosso organismo. E aí essa pessoa, esse meu amigo o Jason, ele viu isso e ele criou um processo em que você verificava a sua identidade, dizendo que você precisava de determinado medicamento. Caso o familiar do falecido tivesse medicamentos fechados, ele podia levar esse medicamento em uma farmácia nos Estados Unidos, a farmácia dava o aval que o medicamento estava fechado, lacrado e que poderia ser reutilizado. E aqui um parênteses, a farmácia nos Estados Unidos tem esse poder, diferente aqui do Brasil, que é uma loja de medicamentos. Lá nos Estados Unidos, as farmácias elas têm uma autoridade um pouquinho maior do que aqui no Brasil. Então as farmácias verificam esse medicamento, está tudo certo, dá para reutilizar. Através do blockchain ele linka as pessoas, então ele consegue fazer esse link das pessoas. E o legal é que as informações das pessoas são sigilosas. As únicas pessoas que sabem as informações é quem está recebendo e quem está enviando, né? Então no caso aqui os medicamentos. E aí essa pessoa ela fez também uma parceria com a FedEx, então o medicamento ele passa a sair da mão do cara que tinha falecido, vai para a FedEx, FedEx entrega para o cara. E ele fez isso tudo através do blockchain, ele não ganha um centavo para fazer isso e ele conseguiu reduzir o custo do governo em 6 bilhões de dólares no ano. Por quê? Porque ele conseguiu reutilizar mais de 6 bilhões de dólares em medicamentos. É fenomenal a gente ver o que essa tecnologia pode proporcionar. E também tem outras coisas, né? O HSBC implementou nos Estados Unidos na sua parte contábil, reduziu o tempo de execução de algumas tarefas, até houveram assim, substituição de pessoal, porque realmente conseguiu facilitar o processo. O governo da Holanda implementou o blockchain em um processo de verificação de documentos. O processo normalmente durava 40 dias, pelo que eu fui informado, e depois que eles implementaram o blockchain para verificação de documentos, automático, fazer toda aquela verificação da autenticidade do documento, eles conseguiram reduzir esse processo de 40 dias para mais ou menos 7 horas. Então você pode ver que realmente a tecnologia ela é tão rápida e ela é tão precisa que ela consegue revolucionar aonde quer que ela chegue. Não estou dizendo que todas as áreas da economia vão servir, mas boa parte delas vai ter um espaçozinho ali no blockchain. Então, como você pode ver, o blockchain, junção de tecnologias, você pode utilizar ele para verificar documentos, para verificar transações, ele tem diversas funcionalidades, ele é rápido, ele é seguro, ele não permite fraudes, ele acelera processos, então é por isso que o blockchain ele é tão revolucionário. E provavelmente você nem me viu falar de Bitcoin nessa aula, para você ver como o blockchain ele consegue funcionar sozinho sem o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é uma cripto que utiliza o blockchain para funcionar. Quando você tira o blockchain do Bitcoin, você consegue aplicar o blockchain em outras áreas, a não ser a parte financeira. A aplicação financeira do blockchain é o Bitcoin, mas em outras áreas aí teria que ser descoberto e ter pessoas aí querendo inovar nessa área. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito do blockchain, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês.